Então, vamos continuar aí com a parte de ética profissional. Aqui já aparece meu e-mail, mas ainda não está ativo, viu? Eu acredito que essa semana, sem falta, já estará ativo. E hoje o assunto nosso é ética empresarial. Que ética empresarial é um assunto que faz parte, né? Porque vai chegar ao ponto de vocês, como contadores, se depararem com algumas coisas dentro de empresas que podem ser um pouco estranhas, mas que acontece mesmo. Então, quando a gente começa, a gente pensa, né, o que é ética empresarial? A gente sabe que a empresa ela é regida por decisões. Então, decisões é o início, né? O problema é depois. E essas decisões, né, às vezes podem fazer ações que não sejam tão responsáveis, mas o ideal é isso daí, ó, as empresas devem ter ações responsáveis, não apenas em termos econômicos, mas principalmente socioambientais. Então, algo que está muito em alta hoje, nos Estados Unidos pelo menos, é o chamado de Green Companies. Por quê? Porque são empresas sustentáveis. Então, são as Green Companies. São empresas sustentáveis do ponto de vista socioambiental, não só ambiental. E isso é uma coisa que está se fortalecendo cada vez mais no mundo inteiro. Então, a ética empresarial diz respeito a regras, como sempre, ó, padrões e princípios morais sobre o que é certo e errado em situações específicas, no caso, dentro do ambiente empresarial, dentro da empresa. Existe, por exemplo, e o contador vai se deparar com isso com certeza, empresas que deveriam pagar por insalubridade e periculosidade, por exemplo, o posto de gasolina. Posto de gasolina, o atendente lá, ele tem que receber. E na maioria dos casos ele não recebe. A empresa não paga. Por quê? Porque se um deles entrar na justiça, aí ela paga. Mas quantos vão entrar na justiça? Então imagina que de 10 funcionários, só um entrou na justiça quando foi demitido, pedindo esse insalubridade e periculosidade. E o que a empresa ganhou? Ela ganhou os outros 9. Então isso é algo que é enraizado, né, na cultura nossa, de que, se eu entrar na justiça, depois eu vou ficar mal visto nas empresas, né? Isso depende. Se você entrou por algo que é correto, que era seu, que era um direito seu, não tem por que ficar mal visto. Agora, se você entrou por um motivo não correto, né, do mesmo jeito que a empresa pode fazer errado, às vezes a pessoa entra na justiça também sem um motivo real, né? Aí sim, mas é correto, gente. Então, é o comportamento da empresa. Deixa eu apagar isso aqui. É o comportamento da empresa entendida lucrativa quando agem de conformidade com os princípios morais e regras do bem proceder aceitas pela coletividade. Então, aqui lembra da primeira aula, falando de cultura, que é aceito pela coletividade, é a cultura. E não vamos esquecer, a empresa, mesmo que ela seja sem fins lucrativos, na sua essência, ela tem que ter lucro. Se a empresa não tiver lucro, ela vai falir, mesmo que ela seja sem fins lucrativos. A diferença de uma para a outra, vocês devem recordar que é o que eu faço com o lucro, né? A empresa sem fins lucrativos, ela é obrigada a reverter o lucro para si própria ou guardar em forma de reserva. Agora, a empresa sem fins lucrativos, né, que é uma empresa normal, uma entidade normal aí de compra, venda, o que for, ela vai reverter o lucro para os acionistas. Então, essa é a diferença das duas. Para os acionistas, sócio, dono, né? Então, hoje, muitas empresas possuem, né, essas cartas de valores, missão, visão. Isso daí você entrou por exemplo, lá
lá naquele laboratório, como é que chama mesmo? Imune, não. Laboratório de análises clínicas, métodos. Quando você entra na métodos laboratório, está bem grande lá na parede. Missão, valores, visão. Então esse é um discurso, né? E esse discurso, muitas vezes, ele é só filosófico. Então vamos entender o que classifica a organização como sendo ética, no ponto de vista de ética, né? Então a organização, para ser classificada como ética, ela precisa sentir-se livre em relação a subornos e chantagens. Então ela não pode aceitar de governo, fornecedor e outros para tomar decisão. Isso na parte de compras das empresas, gente, isso é muito relevante, viu? Porque o comprador, ele sofre esse tipo de assédio todo dia. Ele está tratando com diversos fornecedores. Esse daqui, esquece aqui o governo, ele está falando de fornecedores. Esquece aqui. Então ele liga para o fornecedor e fala, eu preciso de 50 milhões de parafusos. É uma compra que vai dar 300 mil reais. Aí ele precisa fazer no mínimo 3 cotações. Aí o fornecedor fala para ele, me ajuda aí que eu te ajudo. Eu te dou 10 mil reais para você ganhar isso daí para mim. Então, por este motivo, muitas empresas estão usando o leilão reverso. Já é uma prática no governo, mas já tem empresas usando isso. O que é o leilão reverso? Ele coloca ali no site dele a lista de produtos que ele quer comprar. E aí os fornecedores vão ali e põem o seu preço. Então é o leilão reverso. O comprador não sabe qual é o preço que os fornecedores estão colocando e o sistema é que vai decidir de quem que vai comprar. Isso para produtos que a gente chama de prateleira, viu, gente? Agora, produtos específicos, customizados, aí não tem jeito, aí vai ter que passar na mão de alguém. Então eu não posso querer comprar um produto específico, né? Comprar, por exemplo, um insumo para fazer vacina de leilão reverso. Eu preciso saber exatamente quem é o fornecedor, onde que ele está e tal. Então existe esses casos e casos. Mas a maioria dos produtos que a empresa compra é prateleira. Então dá para usar isso. Então é uma forma de eximir isso daí, né, o comprador de passar por isso e de garantir que a empresa vai fazer essas transações de acordo com a ética, sem essa questão de suborno. Outra coisa interessante, no final do ano é comum os fornecedores enviarem para os seus clientes um presente, qualquer coisa que seja. Isso não é um suborno. Isso é um presente de final de ano. Então, muitos fornecedores fazem isso e não manda para o pessoal de compras, manda para o pessoal de recebimento, que faz o recebimento das mercadorias. Então, não tem relação direta de ganho. Pode mandar para uma pessoa do estoque. Isso não é suborno. Isso daí é um presente de final de ano. Agora, se isso daí se torna mensal, aí você já pode desconfiar que tem algo errado. O que mais? Assumir responsabilidades pelas tomadas de decisão. E ainda, as decisões conscientemente não deverão ser abusivas em relação ao outro. Ao outro pode ser o cliente, o fornecedor, o funcionário, né, que agora a gente chama de colaborador. E por que está aqui conscientemente? Às vezes uma decisão que é tomada lá na matriz, lá em Porto Alegre, pode afetar aqui, no caso aí, olha a Cooper Standard aí, né, em Varginha. Então uma decisão que é tomada em outro país afeta aqui, mas não era algo consciente. Então, não sabia que poderia ter se afetado desta forma aí no Brasil. Então a gente vai ter que rever essa decisão. Isso não é falar que a empresa não foi ética, mas uma decisão tomada em outro país pode afetar aqui sem a gente querer, né? Por exemplo, nos Estados Unidos já está todo mundo vacinado.
Então já liberou tudo lá, quase, né? Aí a empresa fala assim, ó, já liberou tudo aqui, então eu quero que volte a produção 100% em todas as unidades. Não, não pode fazer isso. É algo local. Então isso faz parte dessa decisão consciente aqui, ó. Então a importância, ó. O que é uma empresa, né? Uma entidade. Vamos falar como contadores. Uma entidade. É organização particular, governamental ou de economia mista. Economia mista é aquela Correios, Banco do Brasil, que é empresa estatal, mas que tem ações vendidas na Bolsa de Valores. Então vocês podem comprar ações do Banco do Brasil e serem sócios do Banco do Brasil. Então isso é a economia mista, que produz e oferece bens e ou serviços com o objetivo de obter lucro. Veja que, independente da empresa ser com ou sem fins lucrativos, o objetivo dela é o lucro. Senão ela não sobrevive, ponto final. Então, para ela sobreviver, ela precisa de lucro. O que ela vai fazer com esse lucro? Aí já é outra história. Sociedade pós-capitalista, que aí são outras definições, tá bom? Ou sociedade do saber, caracterizada pela criação de parcerias em substituição aos conflitos de interesse. Isso daqui, ó, é a nova era, viu, gente? É a nova era das empresas. Parceria. Tudo dá certo quando você trata seu fornecedor como parceiro e não como entregador de mercadoria. Tudo dá certo quando você trata seu cliente como parceiro e não como gerador de lucro. Tudo melhora. Então, se vocês trabalham, a maioria já está trabalhando, né? Por isso que não está aí na aula. Mas se vocês estão trabalhando, lembra muito bem disso. Não trate, eu já fiz erradamente isso, de tratar o fornecedor de forma errada. De tratar ele como menos do que é a empresa. Então isso não dá certo. Quando eu percebi esse erro, porque eu estava sendo treinado assim, aí eu percebi que estava errado, eu mudei o tratamento com os fornecedores e eles mudaram também, completamente. Nunca mais tive problema de fornecimento na época de fábrica, quando eu entendi que o nosso fornecedor ele é um parceiro e o cliente também. Então o cliente, quando ele percebe isso conosco, né, ele se torna mais rápido na entrega de informações, mais flexível a mudanças, e isso é bom para todo mundo, viu? Então lembra muito bem dessa palavra, parceiro. Parceiro de negócio. Olha lá, a relação de parceria está baseada em confiança e lealdade. Então sempre mantenha seu chefe bem informado. E quem é o chefe da empresa? É o cliente. Então, sempre mantenha o seu cliente informado e seu fornecedor também. Então, os dois lados. E quem somos nós, né, ali dentro? Nós somos fornecedores também, fornecedores de serviço. Então, cada colaborador, cada funcionário, ele é um fornecedor de serviço. Então, essa relação de parceria é bom para todo mundo. As empresas procuram ter valores próprios, como iniciativa, responsabilidade, comunicação e transparência. E abandona-se a relação de ganha-perde e entra em voga a relação ganha-ganha. É muito triste quando a gente está em outro país e a gente ouve de brasileiros falando que não dá para fazer negócio com brasileiro. Eu ouvi isso quando eu estudei fora. E é muito triste, gente. Você ouvia um brasileiro falar assim, ó, não faça negócio com brasileiro porque ele vai querer te passar a perna. Isso é muito triste a gente ouvir isso. Mas isso tende a mudar. Como que muda? Muda conosco, né? Com cada um. Quando a gente faz uma operação com alguém que seja de ganha-ganha. Então eu vou ganhar e ele também. Eu não sei o quanto vocês conhecem, né, de investimentos, em bolsa de valores, por exemplo, mas existe o mercado futuro. E o mercado futuro é algo muito ganha-ganha. Por quê? Imagina que eu sou
Varginha tem um Porto Seco, né? E tem aquele Armazém Gerais, que é uma potência em café. Então imagina que eu sou o que faz, o que torra o café e tal, e prepara o café e lança no mercado. Eu não sou o produtor, eu sou esse industrial que faz essa parte aí de manufatura do café. Então qual que é a minha matéria-prima? O café. Quem é meu fornecedor? É o produtor rural. Aí eu olho para o produtor rural. Quem é o cliente dele? Sou eu. Aí a gente sabe que o café, ele tem, tudo que é produção, né, natural, ela tem muita variação. E o preço também faz essa variação. Então o que é esse mercado futuro? Eu, como cliente, eu sei quanto que eu posso pagar pelo café daqui a um ano, ou no final do ano. E o produtor, vou chamar de produtor, não vou nem chamar de fornecedor. O produtor, ele sabe quanto que ele precisa vender para ele ter o lucrinho dele. Então eu faço um acordo, eu falo, ó, eu vou te entregar no final do ano, olha, futuro, por esse preço aqui, você quer? Ele fala, eu quero, esse preço para mim é bom. E ele fala, esse preço para mim também é bom. Então beleza, então vamos fechar esse contrato aí. Então todo mundo fica, eu vou até mudar essa seta aqui, ó. Todo mundo fica feliz. Então é algo muito ganha-ganha. E o produtor garante o preço de venda e o cliente garante o preço de compra. Então se na época tiver uma safra muito boa, vai ter muita oferta no mercado, o preço vai cair. Esse produtor vai estar tranquilo porque ele já vendeu a safra dele por um preço que vai lhe dar lucro. Por outro lado, o cliente, se tem uma safra muito ruim, o preço vai subir. Ele está tranquilo porque ele já comprou o que ele precisa por um preço que ele gostaria de pagar. Então é muito ganha-ganha isso, gente. É muito bacana. Então logo as empresas tomam decisões éticas, que tomam essas decisões éticas se destacam porque conseguem fidelizar clientes. Fidelizar. Essa é a palavra mágica, né? Hoje em dia a telefonia celular é algo que tem uma dinâmica muito rápida. E agora com essa portabilidade, a gente não precisa pedir o cancelamento para mudar de operadora. Então isso está melhorando muito a questão de serviço para nós, né? Eu uso uma operadora que não é muito comum, já faz 2 anos, não vou nem falar qual é, porque senão vai ser propaganda. Mas eu já uso há 2 anos e não é uma operadora normal de mercado. Por que eu uso? Porque a operadora que eu usava começou a aumentar o preço. E toda vez que eu precisava ligar, nunca ligo para ninguém, né? Quando você precisa ligar, falava que eu não tinha crédito para ligar. Aí eu fiz a troca. Por quê? Porque essa operadora não estava sendo ética comigo. Há um caso bacana aqui, Johnson & Johnson. Então, no início da década de 80, a empresa foi notificada de que 7 pessoas em Chicago haviam morrido envenenadas por Tilenol. Tilenol, que é alguma coisa mais normal do que isso, né? Paracetamol, a gente usa quase todo dia, né? Imediatamente, então, a Johnson & Johnson recolheu cerca de 32 milhões de embalagens. Milhões de embalagens. Você multiplica isso por, em média, nos Estados Unidos as embalagens têm 40, né? Vou pôr 20 vezes 20, então a gente está falando aí de 60, 70, 64 milhões de comprimidos foram retirados do mercado. É muito comprimido. Então essa empresa enfrentou aí uma redução em seu faturamento de 88%. De 33 para 4 milhões. Ou seja, na década de 80, ela era um dos maiores fabricantes de Tilenol dos Estados Unidos. E era o seu carro-chefe. Por quê? Porque a ordem de faturamento era muito grande em relação ao restante dos produtos. E também nessa época a gente não tinha tantos produtores, né, tantas fábricas de remédio, também não tinha tanta quantidade de tipos de remédio. Ela assumiu a responsabilidade pelas vítimas, indenizando-as com os parentes e desembolsou 100 milhões de dólares com a parte fiscal de devolução dos remédios e mais 150 milhões
em publicidade para recuperar o mercado. Depois de 2 anos, voltou. Então veja, algo que aconteceu com poucas pessoas. Tá certo que a gente não pode pensar no número, viu, gente? Uma morte, ela é mais relativamente, né? Então foram 7 pessoas e olha o que ela fez. Quando a gente olha para dentro, a gente teve um caso de uma cerveja que teve um problema parecido, né? Envenenamento. E até hoje está arrastando. Então a empresa ela quer provar que não foi ela. Ao inverso, a Johnson primeiro ela atendeu as vítimas, depois ela iria verificar se foi culpa dela ou não. Então essa é uma grande diferença, né? Numa primeira análise, a iniciativa da empresa foi louvável porque agiu de acordo com os princípios éticos. Correu e já fez o que tinha que fazer. Contudo, é fundamental enfatizar que o grande motivador das ações éticas foi a força da sociedade. Na época não tinha a preocupação que tem hoje, viu, gente? Capaz de pressioná-la a agir da forma correta. Tem um outro caso que aconteceu em Pouso Alegre, né? Do Ades. O Ades foi vendido. Agora o Ades é da Coca-Cola. Ele ainda produz em Pouso Alegre, mas ele é da Coca-Cola. O que foi o Ades? Também foi um caso de envenenamento. Na hora de limpar a linha de produção para trocar o produto, acabou que se invasou o produto usado para limpeza, que é a soda cáustica. Então, não foi culpa foi culpa de alguém, mas não foi por querer, né? E a empresa agiu rapidamente, da mesma forma que a Johnson fez. Então, a empresa teve essa atitude porque sabia que não conseguiria recuperar o mercado se passasse por cima dos fatos. Lembra a cerveja que eu falei? Acabou, não existe mais, fechou. As empresas agem, às vezes, eticamente, não por espontaneidade, mas porque são obrigadas a fazer. Então, a preocupação, arrancou tudo dos produtos. Aí, aonde a sociedade é mais organizada. Em outras regiões, sem o poder de pressão, permaneceriam entregues à própria sorte. Foi o que aconteceu aqui, com essa cerveja que eu estava falando. Mesmo assim, o ocorrido mostra, né, que o mundo dos negócios já não pode fazer o que bem entende. Hoje, muito mais do que antes, gente. Já não pode mais ter abusivo. Nem em preço, nem nada. Nem em atendimento. Por quê? A gente tem um advento da internet. Internet. E além disso, a gente tem B2B, B2C. O que é isso, né? B2B, Business to Business, que é a empresa vendendo pela empresa via internet. E o B2C, Business to Customer, que é a empresa vendendo para o consumidor via internet. Então, se eu vou aqui na cidade comprar um sapato, não gosto do atendimento, não tem problema não. Dentro da loja mesmo, eu posso entrar ali na internet e comprar ali de outro dentro da própria loja, porque eu não gostei do atendimento. Isso é muito comum, viu, gente? Minas Gerais peca muito em atendimento. Muito. São Paulo já está melhor. Já é mais... Eles são mais preocupados em realmente fazer a venda. Agora, Minas, Pouso Alegre, nossa, dá até desgosto. Eu sou de Pouso Alegre, dá até desgosto. Então, é melhor a empresa ser inteligente e ter como a transparência um diferencial. Agora falando de responsabilidade social. Isso não vamos deixar claro, pessoal, que responsabilidade social não é a empresa doar, não é a empresa fazer ações sociais. Não é só isso. É ela ter responsabilidade com os seus funcionários. Não ficar demitindo, contratando toda hora. Porque isso acaba com o funcionário, acaba com o colaborador. Ele entra na empresa e ele não sabe se amanhã ele continua empregado. Isso não pode acontecer. Ele tem que entrar pensando em ficar ali, se aposentar ali. Essa é a ideia. Na época da Unilever, eu tive a oportunidade de conhecer alguns
alguns colegas lá que trabalhavam lá desde sempre. Na época era Refinações de Milho Brasil, nem era Unilever. E eles trabalhavam lá desde sempre, já tinha 25 anos que trabalhava lá no mesmo lugar. Então, se a pessoa quiser, ela vai estudar e vai crescer, mas a ideia é crescer dentro da empresa. Agora, se eu cresci dentro da empresa, cheguei num lugar, num patamar que eu não consigo mais, eu estou travado ali, não consigo crescer mais do que isso, aí tudo bem, aí vai procurar outra. Mas o ideal é isso, e isso faz parte da responsabilidade social da empresa. Manter o funcionário, manter ele tranquilo na posição dele. Então, diz respeito ao cumprimento de deveres e obrigações dos indivíduos e empresas para a sociedade. E, para alguns sociólogos, olha lá, é a forma de retribuir a alguém, ou seja, retribuir a sociedade. Então, olha lá, modificando hábitos e costumes, perfil do sujeito ou local que recebe o impacto. Isso daqui é algo que a educação faz, né? Mas a empresa pode ajudar muito, gente. Para vocês terem uma ideia, voltando lá no Unilever, né? Eu gosto de contar bastante história. Quando eu entrei na produção e a gente teve um dia de treinamento que era ensinando como é que toma banho, ensinando como é que escova o dente, ensinando como é que lava a mão, falando que tem que tomar banho todo dia, esse tipo de coisa. Então, o perfil, a empresa, independente da pessoa que entra, né, pode ser nível 1, nível 2, nível N, não importa, pode ser de qualquer... Ela não sabe de onde a pessoa veio, então ela faz o treinamento com todos. Então ela nivela. Mas veja só, se pensar hoje isso, eu vi um documentário uma vez sobre aqueles prédios populares que foram feitos em São Paulo há muitos anos. E eles faziam treinamento com os inquilinos para que servia o banheiro, para que servia o vaso, o que fazia, como é que apertava. Então, coisas que a gente pode não entender, mas que existem aí. Então, essa mudança do perfil, uma empresa impacta muito. Então, ela tem que colaborar. Aqui um exemplo, a RS corporativa pode ser entendida, a responsabilidade social, viu? Pode ser entendida como o conjunto amplo de ações que beneficiam a sociedade e as corporações que são tomadas pelas empresas. Corporações, fornecedores. Sociedade, as famílias. Não é sociedade pensando, o mundo. Não. As famílias que trabalham ali. As famílias das famílias. Levando em consideração, olha lá, educação, economia, meio ambiente, saúde, transporte, moradia, atividades locais e governos. Governos, pagar corretamente os impostos, não sonegar. Então, isso daqui a gente está falando de impostos. Fazer o que é certo no quesito de pagar imposto. Mas olha quanta coisa impacta, né? E você vê, a gente tem muito pouco disso hoje. Por quê? Se a empresa está instalada numa cidade X e uma cidade de outro país, aconteceu isso com uma empresa chamada Sumidenso. Era instalada na cidade e o governo do Paraguai ofereceu para ela isenção de imposto. Ela não pensou quantas famílias ela ia demitir e deixar aqui na mão. Fechou as portas e foi para lá. Mas aí compensa, professor? Compensa porque existe a operação de drawback. Então ela pode fabricar lá e entregar aqui, com isenção de impostos também. Então existe essa operação, então é possível. Outros países fazem conosco, a gente também faz com outros países. Mas não pensou duas vezes. Então as ações de responsabilidade social otimizam ou criam programas sociais, trazendo benefício mútuo entre a empresa e a comunidade, viu que beleza? Melhorando a qualidade de vida dos funcionários,
tanto quanto da atuação da empresa e da própria população. Então a ideia é melhorar a vida, melhorar a qualidade de vida. Tem tanta coisa que a empresa pode fazer. Então muitas empresas que dizem que são socialmente responsáveis só pelo fato de colocar em seus slogans a palavra responsabilidade social. Ou por fazer, lembra que eu falei, que não é isso, por entregar cesta básica no final do ano. Isso é ter responsabilidade social? Já põe aqui, Não, falei que não, mas eu vou pôr aqui. Não é. Responsabilidade social é você ter essa preocupação com as famílias, com o entorno da empresa, com o pagar corretamente os impostos, para que esse dinheiro gere benefícios. Então, ter responsabilidade social não é caridade, é promover o desenvolvimento sustentável. O trabalho tem que ser duradouro e contínuo. E evoluir, viu? E tem que evoluir. Lembra que eu contei, né? A Minerva ensinando a lavar a mão. Então, todo mundo já está dentro da empresa, agora vamos ver quem é que tem a formação, quem é que não tem, e vamos formar essas pessoas. Isso é responsabilidade social. Vamos pôr elas para estudar lá dentro, no horário de trabalho. Dá uma hora para elas e faz essa formação. Isso é um grande benefício para a sociedade, né? Então, os 4 tipos básicos. Primeiro, responsabilidade econômica, que é a base da pirâmide. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, econômica. Econômica. Que é a base. É o princípio, tipo de responsabilidade. É o principal tipo, né? Porque, sendo o lucro maior razão pelas empresas existirem, né? Sendo o maior objetivo o lucro, então a responsabilidade econômica é o maior peso aqui. Então, significa produzir bens e serviços que a sociedade necessita e quer a um preço que possa garantir a continuidade da empresa. Cumprir suas obrigações com investidores, maximizar o lucro dos funcionários, dos proprietários e acionistas. Então, aqui eu estou falando de dinheiro. Porque sem dinheiro a empresa não existe, aí acabou, não tem responsabilidade, não tem nada. Então, tem que ter o dinheiro, tem que ter o lucro. Essa é a primeira coisa. Segundo, responsabilidade legal. Não, tá vendo? A gente ainda não falou nada de sociedade. Mas isso são pontos de responsabilidade social, olha que coisa. Porque vão influenciar na sociedade. Então, sejam responsáveis às leis municipal, estadual, federal, etc. A ética, comportamentos ou atividades que a empresa faça que seja esperado da sociedade como éticos. E não necessitam necessariamente de lei, viu? Para ser tomado como ético. Então, eles devem agir com equidade, justiça, imparcialidade e respeitar o direito dos individuais. Então, eu não preciso ter lei para isso. Na introdução eu coloquei lá, né, é proibido, tem uma lei no país falando que é proibido discriminar. Infelizmente, precisa de lei para isso ainda. E, por último, responsabilidade discricionária e filantrópica. Então, é puramente voluntária e orientada pelo desejo da empresa em fazer uma contribuição para a sociedade. Não imposta pela economia, pela lei ou pela ética. Inclui, por exemplo, doações, contribuir com projetos comunitários, etc. Lembrando, né, claro, que mesmo sendo puramente voluntário, há a possibilidade disso dar desconto no imposto de renda. Então, melhor, a empresa faz porque quer e ainda tem um desconto no imposto de renda. Quando ela doa, quando ela faz programas, né, de cesta básica para os funcionários, para todo mês, ela desconta.
ajuda de custo de estudar, ela desconta. Então, faz parte. Alguns exemplos, olha que bacana. Bradesco, Fundação Bradesco, né, que tem muitas atividades aí, por exemplo, a Fundação Bradesco, o Banco do Planeta, SOS Mata Atlântica, o Banco Real, Santander, que tem lá Talentos da Maturidade, Espaço Real de Práticas de Sustentabilidade, Grupo Claudiano, Programa Ciranda do Bem, e a Natura, aí, ó, Programa Carbono Neutro, que começou em 2007, mas nunca vai parar, patrocínios de projetos de desenvolvimento, inclusão social, produtos Natura Ecos, sistema de refil, eu compro o creme, ele vem num pote, mas depois eu posso comprar só o refil, então não preciso mais daquele pote. Eu encho o pote com o refil. O carbono, a gente tem na parte de logística um chamado, ó, logística verde. Temos a logística verde. No caso da logística verde, são ações em toda a cadeia de suprimentos. Então, desde lá do produtor, a empresa tem a preocupação de fiscalizar os meios de transporte, os caminhões, seja lá o que for, para ver como é que está o nível de emissão de poluentes, etc. Como é que está o uso de pneus, se está comprando pneu reciclado, se está reciclando, o que faz com o óleo quando troca, tudo isso. Ainda não está se falando tão fortemente nos veículos elétricos, porque a gente ainda tem um problema que não sabemos como que vai resolver, né? O veículo elétrico ele tem bateria tem metal pesado. Então o que vai fazer com isso depois? Então é o caso que ainda está se pensando. Mas a logística verde é isso e faz parte do programa Carbono Zero. E um pouquinho aqui, ó, a relevância dos ativos intangíveis para a responsabilidade social. A gente sabe que o ativo intangível está ali no ativo, né, do balanço patrimonial, e são aquele capital, aquele bem que eu não consigo pôr a mão. Simples assim, né? Então são bens não físicos. E a sociedade da informação, que é nossa, possui, para essa sociedade, tem uma importância muito estratégica. Então está relacionado com competências, com o patrimônio intelectual, com habilidades do pessoal, com os treinamentos, com o segredo de negócio. Qual é o maior segredo de negócio hoje? Hoje, já faz mais de 100 anos. A fórmula da Coca-Cola, o maior segredo de negócio, com certeza. Então tem informações confidenciais, patente, reputação, etc. Se eu perguntar, né? Eu acho que tem até essa pergunta aqui, deixa eu ver. O que vale mais, né? A marca Coca-Cola e esse segredo ou todos os bens tangíveis da empresa? Com certeza é a marca. Olha lá, o que é reputação? É um conceito que uma coletividade atribui à organização. Então, é um conceito da sociedade para com a organização. E ela vem com o longo do tempo. Prestígio, fama, renome, respeito. Então, a reputação se incorpora aos produtos como relação de confiança. Mas isso leva tempo. Agora, olha o medo da empresa, né? Da Johnson Johnson. Quando aconteceu o caso das pessoas que foram atingidas, né, negativamente pelo Tilenol, ela já saiu desesperada. Por quê? Porque se ela perde a reputação, ela perde a empresa. Então os clientes não compram apenas bens ou serviços, eles compram também as expectativas que os acompanham, que acompanham esses bens e serviços. Todos os remédios hoje, quase todos, né, a maioria absoluta, mas não completa, tem o seu genérico. Mas eu aposto com vocês que a mãe, pai, tio, avô, alguém vai falar assim, não quero genérico, eu quero tal. Não, vou, mas tem o genérico. Não quero, eu quero tal.
Por que ele quer o tal? Eu sou assim. Eu tomo remédio de pressão e eu não sou tão velho, gente. Tenho 40. Eu tomo remédio de pressão. E eu tomo Omecor. E Omecor é Homeosartana medoximila. É a fórmula. Mas eu prefiro comprar o Omecor. Por quê? Por que você não compra o genérico? Eu confio no genérico. Mas é como se, na minha cabeça, né, e eu não quero influenciar vocês nisso, mas é igual um arroz. Arroz é arroz, certo? Mas por que você tem preferência por uma marca e não por outra? Bom, porque aquele daquela marca, ele fica mais soltinho, né? Ele fica mais gostoso. E é a mesma coisa, por isso que eu prefiro o Omecor. Ele não me dá muito efeito colateral. Então, aí eu prefiro. Então, significa dizer, os produtos ou serviços são adquiridos não só pelas necessidades materiais, mas também emocionais. Emocionais, valores culturais, o prestígio almejado. Por que alguém prefere esta marca aqui? Nossa, eu não vou conseguir desenhar, deixa eu ver. Olha, ficou mais ou menos. Esta marca de celular aqui do que outra. Principalmente pelo prestígio. Mas eu gosto do software desse celular, né? Do Apple. Não, eu gosto, tal, mas é o triplo do preço. Mas eu gosto, tal. E não tem só isso, ele tem o status. Então, veja, não é só o produto celular, mas o status que ele dá. Então, os clientes compram e pagam mais pela reputação, imagens e marcas. Acabei de falar aí, ó. E é verdade. Quem quer comer um Big Mac não procura exclusivamente a qualidade de serviço, procura também a rapidez de atendimento, higiene e quer padronização dos produtos. Gente, olha só, isso daqui é importantíssimo falar, né? Esse conceito de responsabilidade da empresa. Você come o Big Mac em Pouso Alegre, ele tem um gosto. Você vai lá em São Paulo, ele tem o mesmo gosto. Se ele tiver diferente, tem coisa errada. E é isso é a padronização. Faz tempo que eu não como. Quem compra uma Ferrari não deseja somente o carro. Ele quer o diferencial. Né? Ele está num grupo de pessoas que pode desfrutar esse ícone. Tanto que, se vocês procurarem, por curiosidade, entra na internet e procura aí a Ferrari para comprar. Todas são pouquíssimas rodadas. Se tiver 10 mil quilômetros rodados, é muito. Por quê? Porque a pessoa não compra aquilo lá para ficar andando por aí. Ele compra, ele vai em um certo lugar, uma certa época. Mas ele tem o carro. Então isso é muito louco, né? Então, 3 fatores essenciais conjugam e conferem à sociedade uma invejável capacidade de retaliar empresas julgadas socialmente irresponsáveis. Então, a gente consegue fazer isso. A competição que dá aos clientes a possibilidade de ir ao concorrente. E os regimes políticos liberais que asseguram que o cidadão o direito de recorrer à justiça e às agências de defesa ao consumidor. Isso daqui ajuda muito nós, consumidores, a mantermos essas empresas na linha. Se não fosse isso, esses 2 fatores importantes aqui, aí a empresa faria o que quisesse, como já fez em muitos anos passados. Fazia do jeito que quisesse. Frase famosa do Ford, Henry Ford. Você pode ter qualquer carro de qualquer cor, desde que ele seja o Ford T preto, porque era o único que era fabricado. Então, e cobra o valor que quiser. A mídia ajuda, né, a reunir condições de nos garantir como é que está a imagem dessas empresas, sem deixar muita margem a quem quer que seja recuperar sua credibilidade. Então esse é um ponto negativo, porque a mídia fala o que é ruim, mas não o que é bom. Então isso é normal, isso é no mundo inteiro. Então ela vende que a empresa fez algo errado, mas mesmo que a empresa fica lá a noite inteira falando da empresa fez algo errado. Aí depois a empresa prova que não fez isso errado. Aí ela em 5 minutos ela fala assim, aquela reportagem a empresa provou que não era ela.
Então ela não tem margem. Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que pagar, lembra o caso da Johnson, 150 milhões, para garantir que a mídia recupere essa credibilidade. Então, preservar os ativos intangíveis exige uma reflexão ética muito grande, porque qualquer deslize pode ser imensos prejuízos, mesmo que não seja de verdade. Então, para provar o contrário é difícil. Essa é a bibliografia daqui. Logo, logo a gente vai entrar, pessoal, na parte do Conselho de Ética, viu? Conselho de Ética da Contabilidade. E vai ser ponto a ponto, a gente vai passar ponto a ponto. Então é isso por hoje.